Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Maranhão lança campanha para reforçar doação de leite humano e frascos de vidros. Começa hoje a nova versão do programa Desenrola Brasil, que concede descontos e refinanciamentos em dívidas. Dia das Mães aquece vendas no comércio em São Luís. E no quadro Sala de Entrevista, vamos conhecer uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Estadual do Maranhão com o apoio da FAPEMA, que traz um alerta importante sobre a convivência entre humanos e cães dentro do ambiente doméstico. Nosso telejornal está no ar. Terça-feira, 5 de maio, vamos aos destaques de hoje com um giro de notícias. O corpo de Iranilson Costa Santos, de 17 anos, foi encontrado nas proximidades da comunidade Cachoeira, no município de Viana. O local fica a cerca de 10 quilômetros de onde ele havia sido visto pela última vez, no cais de Cajari. O adolescente estava desaparecido desde a tarde do último sábado, quando estava no rio tomando banho com os amigos. A polícia segue investigando o caso. A Polícia Civil prendeu um homem de 29 anos, investigado pelo crime de tráfico de drogas, que estava foragido do Mato Grosso. O homem foi preso no quilômetro 14 da BR-135, em um ponto de apoio da Polícia Rodoviária Federal. Durante a abordagem, o investigado foi localizado no interior de um ônibus. Após a confirmação da identidade, os policiais deram cumprimento ao mandado de prisão. O governo do Maranhão levou uma mostra da cultura popular para Belo Horizonte, com o lançamento do São João 2026, realizado no Mercado Central. Grupos como Boi de Sonhos, Cacuriá Balaio de Rosas e Boi de Morros animaram o público com cortejos, danças e toadas do Bumba Meu Boi. A ação busca atrair turistas para o Maranhão, destacando a festa junina como uma das principais manifestações culturais do estado. O São João do Maranhão 2026 começa no dia 10 de maio, com mais de 70 dias de programação cultural. E o governo do Maranhão iniciou a campanha estadual de arrecadação de leite humano e frascos de vidro para ampliar a assistência a bebês prematuros e recém-nascidos internados em UTIs neonatais. Vamos saber mais informações agora com o repórter Rodrigo Santos. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, a Secretaria de Estado da Saúde busca reforçar o estoque de banco de leite e ampliar a assistência a bebês prematuros e recém-nascidos que estejam internados em UTIs. Podem doar mulheres que estejam amamentando e que tenham uma produção mais que suficiente para si próprias e para o seu bebê, desde que estejam saudáveis. Já os frascos de vidro, eles devem ter uma tampa de plástico rosqueável, como aquelas de cafés, maionese e outras similares. É importante também que o pote desses frascos de vidro, eles estejam sem rachaduras e não tenham odor algum. As interessadas em fazer a doação podem ir até um dos 2 bancos de leite que fazem parte da rede estadual, seja na maternidade de alta complexidade do Maranhão, que é a referência no estado, ou no banco de leite localizado na maternidade de alto risco de Imperatriz. O leite materno é essencial e exclusivo até os 6 meses de idade do recém-nascido, e seus nutrientes são essenciais para seu desenvolvimento físico e cognitivo. Essas são as informações, eu volto com você. Obrigada, Rodrigo. E começa a valer a partir de hoje o programa Novo Desenrola Brasil. O objetivo é reduzir o endividamento da população brasileira. Para isso, a iniciativa vai conceder descontos em dívidas e o refinanciamento com juros mais baixos. No site do programa você encontra todas essas informações. Essa nova versão do Desenrola Brasil permite negociar dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito rotativo, crédito pessoal e até fundo de financiamento estudantil, FIES. Os interessados devem procurar os bancos e instituições financeiras nas quais possuam dívidas. Lembrando que tem o site do programa que aparece aqui na sua tela para você tirar todas as suas dúvidas. O assunto agora é economia. O dólar voltou a chamar a atenção do mercado ao se aproximar dos R$ 5. A oscilação da moeda norte-americana
e impacta diretamente a economia brasileira e o bolso do consumidor. Produtos importados, combustíveis e viagens estão entre os setores mais afetados pela variação cambial. O sobe e desce do dólar não fica restrito aos gráficos do mercado financeiro. Ele atravessa fronteiras invisíveis e chega direto ao bolso do consumidor brasileiro, o que influencia desde o preço do pão até o valor daquela viagem tão sonhada. Mesmo quem não acompanha o mercado de câmbio sente os reflexos no dia a dia. Isso acontece porque o Brasil depende em diferentes níveis de produtos e insumos negociados em dólar. Como o dólar é uma moeda, é a maior, né, moeda de transações mundial, então qualquer alteração que o presidente ou que a economia dos Estados Unidos, qualquer decisão política que os Estados Unidos venha a acatar, isso impacta diretamente na economia mundial, porque todas as transações, negociações assim importantes são feitas através do dólar. E quando é o petróleo que encarece no mercado internacional, o impacto vai além dos postos de combustível. Ele afeta toda a cadeia produtiva, elevando custos logísticos e pressionando os preços finais ao consumidor. Porque com o fechamento do Estreito de Hormuz, o barril do petróleo aumenta. Ele chegou a 103 dólares, o barril chegou a 103 dólares, que é um valor muito alto. Então o Brasil ele precisa vender esse petróleo que é produzido aqui ao preço internacional. Então, mesmo que a Petrobras tente fazer ali políticas que ajudem a controlar o preço do petróleo, ele inevitavelmente vai acabar sendo vendido ao mesmo preço internacional. E por que a gente sente o impacto, né, da gasolina, já que nós somos um dos maiores produtores de petróleo, a gente produz petróleo aqui, por que a gente sente o impacto? Porque a Petrobras não controla o preço que chega na bomba. Então, muitos postos, muitas refinarias são privatizadas. Outro setor que sente rapidamente as oscilações do dólar é o do turismo. Passagens aéreas, hospedagens e pacotes internacionais são diretamente influenciados pela moeda estrangeira. Em período de instabilidade ou período de alta, as pessoas elas repensam as suas viagens, né? Algumas tiram do seu orçamento ou extrapolam o orçamento dependendo da variação cambial. Em tempo que o câmbio baixa, as pessoas voltam a buscar. O câmbio subindo, as pessoas de fato, elas normalmente, algumas pessoas cancelam. Agora, o que a gente observa também é, as pessoas freiam. Antes delas comprarem a viagem, elas ficam esperando. Se o câmbio está baixando, elas aguardam para ver até onde o câmbio irá baixar. Então, o câmbio baixando também afeta, porque nesse período de decisão a pessoa acaba não comprando. Para driblar a instabilidade, alguns viajantes têm adotado estratégias para evitar surpresas no orçamento. Hoje em dia, a gente observa que muitas pessoas abrem algumas contas em moeda estrangeira no país da gente. Entendeu? Então, assim, tem essa possibilidade de você ir se programando, você ir adquirindo moeda do país para onde você vai, para onde você quer viajar, ou a moeda internacional, que no caso é o dólar. Né? Então, tem como a pessoa se programar e se organizar para isso. Em um mundo cada vez mais conectado, decisões tomadas a milhares de quilômetros de distância podem impactar diretamente a economia brasileira. E os reflexos também chegam aqui no Maranhão. E mesmo com o dólar oscilando, afetando alguns setores da economia, tem uma questão, gente, que não pode passar em branco neste fim de semana, né? O presente dos Dias das Mães, afinal, nem que seja uma lembrança, né? Elas merecem muito, né? O mercado de São Luís já está bem movimentado, oferecendo diversas opções e preços variados para o consumidor. A mamãe tem tudo de bom para ela, né? Que ela merece. O Dia das Mães está chegando e o comércio já se prepara para essa data que movimenta a economia. Renovação de estoque e produtos de todos os preços. Tem loja até investindo em propaganda para lucrar mais neste período. O Dia das Mães é uma das datas mais lucrativas para o comércio. Por isso, toda essa empolgação dos empreendedores. Chegando agora o Dia das Mães, já começa as vendas melhoradas. É um dos melhores períodos do ano. A gente usa bastante a rede social, bastante propaganda em várias divulgações diferentes, né, de rádio e televisão. E a gente traz também um estoque maravilhoso e com muita promoção para o Dia das Mães. Saindo da Rua Grande para o comércio de bairro. Bijuterias, maquiagem, perfumaria.
tudo colorido, feminino e atrativo. Estratégias para não perder as vendas. É hora de investir em opções e de facilitar a compra. Esta loja tem atendimento presencial, por telefone e entrega para quem está sem tempo. Tudo isso para que a mamãe não fique sem um carinho nesta data tão especial. Bom dia, da Neves Glamour, sim. Sim, nós fazemos kits personalizados. Temos alguns prontos, mas também fazemos de acordo com o gosto do cliente. E a certeza de boas vendas no Dia das Mães tem motivado a ampliação de alternativas de presentes. A gente já tem uma viagem marcada, né, para Fortaleza, que lá é um centro de negócios muito grande. A gente quer trazer novidades para a loja, trazer mais opções de kit, para fazer outros kits também diferentes dos que a gente já tem aqui. E é isso, a gente sempre está de olho mesmo nas tendências para trazer aqui para a loja, que é um comércio local, né? E para quem está em dúvida no que levar, tem kits montados para facilitar a escolha. A gente tem kit do Dia das Mães, com perfumaria, com hidratante. Tem kit bem acessíveis, né? Porque a gente mora aqui no bairro e para os filhos comprar fica mais fácil, né? Para estar comprando mais barato também, né? Aí temos kit com perfume, tem com bijuteria, tem com acessórios. A loja no bairro facilita a compra, já que economiza no deslocamento. Está uma loja bem climatizada, bem dentro do nosso bairro, que está facilitando muito para a gente. Em vez de tu ir bem longe no shopping comprar, tu chega aqui rapidinho, para qualquer aniversário, qualquer comemoração, você compra seu presente de qualidade e presenteia a pessoa que você ama. Mãe e filha trabalhando juntas para que outros filhos não deixem de presentear as mamães. Muitas opções, né? Importante presentear a mamãe nesse dia tão importante. Lembrando que todos os dias também é Dia das Mães, né? A seguir tem entrevista no JTV. O nosso convidado é o médico veterinário e pesquisador da UEMA, Tiago Almeida. Ele destaca os cuidados da convivência entre humanos e pets dentro do ambiente domiciliar. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com a entrevista. Uma pesquisa desenvolvida aqui no estado com apoio da FAPEMA e conduzida na Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, traz um alerta importante sobre a convivência entre humanos e pets dentro do ambiente doméstico. Vamos saber mais informações agora no quadro Sala de Entrevista com a jornalista Luísa Rabelo. Uma pesquisa desenvolvida no Maranhão acende um alerta sobre um hábito comum em muitos lares, a convivência próxima entre tutores e seus cães. O estudo identificou a presença de bactérias ligadas a doenças periodontais, tanto nos animais quanto em humanos, levantando aí a possibilidade de circulação desses micro-organismos dentro do ambiente doméstico. Para falar mais sobre o processo e a análise dos resultados da pesquisa, eu recebo hoje no Sala de Entrevista o médico veterinário especializado em odontologia veterinária e pesquisador da UEMA, Tiago Almeida Bezerra. É um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo, Tiago. Prazer todo meu. Boa tarde. Tiago, eu quero saber como é que se deu o processo, então, dessa pesquisa? Como é que vocês conseguiram chegar a esse resultado? O que vocês analisaram? Na nossa rotina clínica, a principal doença que a gente observa nos animais de pequeno porte, que são os cães e gatos, é a doença periodontal, tá? Ela começa pelo acúmulo de placa bacteriana nos dentes, assim como ocorre conosco. Só que pela falta de higienização da boca desses animais, esse acúmulo de placa começa a se transformar numa infecção crônica. E a gente percebendo que isso é uma grande casuística nos animais aqui dos nossos atendimentos, lá no Hospital Universitário da UEMA, a gente começou a fazer estudos para estudar a microbiota desses animais. E aí a gente conseguiu identificar que existem algumas bactérias que estão mais interligadas ao aparecimento da doença periodontal. Dentre elas a Prevotella intermédia e Porphyromonas gingivalis, que também são bactérias que estão presentes na microbiota oral dos humanos e também podem causar doença periodontal nos seres humanos. Então a gente teve a ideia de fazer uma comparação, tanto da microbiota dos cães quanto dos responsáveis por eles, para ver se existe alguma interligação entre essas duas microbiotas, para a gente determinar
se existe a possibilidade desse compartilhamento devido ao contato próximo dos animais com os seres humanos no ambiente doméstico. E aí, qual foi o resultado? Existe de fato essa interligação? A gente conseguiu identificar que as duas espécies estão presentes tanto no cão quanto no ser humano, os responsáveis por esses cães. Tá? A gente coletou a saliva dos cães que iam fazer procedimento odontológico no hospital e, com consentimento do responsável também, ele cedeu o material biológico, saliva deles, e a gente, por meio de técnicas moleculares, conseguiu identificar essas bactérias, tanto nos responsáveis por esses cães, quanto nos próprios cães, certo? E fazendo uma análise genética, a gente viu em uma das amostras de um responsável de seu cão que existia uma proximidade genética entre essas bactérias identificadas. Então, isso acende um alerta para que a gente pense que provavelmente pode acontecer esse compartilhamento de bactérias no ambiente doméstico devido à proximidade. Hoje em dia, o ser humano tem o pet como membro da família, tem aquele contato próximo, deixa lamber na face, dorme com o pet, às vezes está ali brincando com ele, não tem a devida higienização com a mão, e aí acaba, sei lá, se alimentando, fazendo outras coisas, levando essa mão ao rosto, e a gente acende um alerta para esse possível compartilhamento entre essas bactérias de cães e de seres humanos. A gente está falando aí de uma doença, né, periodontal, como você bem falou, mas muitas pessoas não dão atenção para a saúde bucal dos seus animais. Qual é a importância disso no dia a dia? A saúde, principalmente do animal, na nossa também, mas do animal, começa pela boca, tá? Então, essa infecção que vai se instalando ao longo do tempo de vida dos animais, ela pode comprometer tanto a saúde oral desses animais, a doença periodontal, ela causa inflamação na boca, ela causa alterações dentárias, a raiz do dente fica exposta, causa aquele mau hálito forte, porque a infecção gera aquele resíduo de pus dentro da boca do cão. Então, o animal pode até evoluir para ter uma dificuldade de se alimentar, certo? E, além disso, as bactérias podem cair na corrente sanguínea dos animais e parar em rins, em fígado, coração, levar a ter problemas gástricos por causa dessa condição de infecção que tem na boca. E, doutor Tiago, a gente já tem aqui um hospital voltado para a saúde dos cães, especialmente São Luís, mas a UEMA já faz esse trabalho há muito tempo. Qual é a importância do trabalho desenvolvido dentro da UEMA por esse hospital para a saúde dos pets? O Hospital Veterinário da UEMA tem uma importância muito grande aqui na capital, né? Acho que foi o primeiro hospital assim, de acesso mais fácil para os tutores, tá? E ele está na vanguarda, principalmente, de fornecer especialidades. Então, lá no hospital a gente tem a especialidade de odontologia, tem outras também, oftalmologia, dermatologia, oncologia e nefrologia, além da clínica geral. Isso é de extrema importância porque a medicina veterinária ela tem evoluído para esse caminho das especialidades. Então, hoje em dia, o médico veterinário não é aquele médico veterinário que tem que saber de tudo e acaba tendo dificuldade, às vezes, no tratamento de um cão, então, ou de um gato. Então, às vezes, a doença ela evolui para além do conhecimento geral e precisa dessas especialidades. E a odontologia veterinária ela é uma área muito nova. Ela começou aqui no Brasil por meados lá dos anos 2000. Aqui em São Luís, a gente começou a ter o setor de odontologia lá para os anos 2020, 2022, certo? E a gente percebe que a maioria dos tutores não tem o conhecimento sobre essa área, não se atentam para a saúde oral dos seus animais, e é muito importante o nosso trabalho lá para realizar essa conscientização também sobre a importância desses cuidados que os tutores devem ter com seus cães. Doutor Tiago, obrigada por suas explicações. Muito obrigada, eu que agradeço. Eu conversei com um médico veterinário especializado em odontologia veterinária e pesquisador da UEMA, Tiago Almeida Bezerra. Ana, eu volto com você. Obrigada, Luísa. Obrigada ao doutor Tiago Almeida. Parabéns pelo trabalho.
E você de casa, continue sintonizado na programação da TV UFMA. Hoje tem programa Sem Filtro, que recebe Rafael Mondengo, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Maranhão, para uma conversa sobre as mudanças no mercado de trabalho na atualidade, direitos trabalhistas e muito mais. Essa edição é comandada pelo jornalista Robert Oliveira e também conta com a participação dos jornalistas Aquiles Emir e Kleber Gomes. Não perca o programa Sem Filtro hoje, às 9h. E o nosso telejornal fica por aqui, mas você de casa pode rever nossas reportagens e entrevistas no EduPlay, YouTube e Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo do nosso telejornal no programa Destaques, JTV UFMA às 18h. Uma ótima terça-feira para você.